Olá! Hoje nós daremos início à série de aulas que estudará as propriedades físico-químicas, mecânicas e biológicas dos materiais dentários protetores pulpares. Eu sou Andréa Cândido dos Reis, professora de materiais dentários do Departamento de Materiais Dentários e Prótese da Faculdade de Odontologia da USP de Ribeirão Preto. Para que melhor compreendamos a aplicação e a importância dos materiais protetores pulpares, inicialmente é importante recordarmos o que é o complexo dentino-pulpar. O complexo dentino-pulpar é formado pela dentina e pela polpa. A polpa é formada por um tecido conjuntivo ricamente vascularizado e inervado. Tem função na formação de dentina e também a função de nutrição, a função defensiva e a função sensitiva. A dentina possui uma característica de grande resiliência, por isso ela protege o esmalte, que é extremamente friável, protege e funciona como um colchão, diminuindo a possibilidade de fraturas do esmalte devido à sua friabilidade. Além disso, a dentina é formada por uma série de túbulos dentinários, cujo número e o diâmetro desses túbulos aumenta quanto mais próximo esse tecido se encontra do tecido pulpar. A imagem a seguir representa um esquema do complexo dentino-pulpar. Ao lado, observamos a imagem de diferentes cavidades para a restauração do elemento dental. Observamos que, quanto mais ampla e mais profunda a cavidade, maior a proximidade do complexo dentino-pulpar, sendo maior o número de túbulos dentinários e maior a necessidade da proteção desse complexo dentino-pulpar. Mas, afinal, por que devemos realizar a proteção do complexo dentino-pulpar? Condições como cárie dental, irritantes químicos e físicos, condutividade térmica, materiais restauradores, procedimentos restauradores e alterações de temperatura podem causar irritação ao complexo dentino-pulpar, fazendo com que este necessite de uma proteção. Mas quais são os agentes agressores do complexo dentina-pulpa? São eles físicos, como calor friccional, derivado da ação do alta rotação e da broca durante um preparo cavitário, ou a pressão de condensação realizada durante a colocação e condensação de um material restaurador na cavidade, contatos prematuros posteriores à confecção de uma restauração, possível corrente elétrica ou agentes químicos que podem ser agentes de limpeza cavitária, materiais protetores e restauradores que podem ter agentes químicos irritantes em sua composição e também os bacterianos advindos do tecido cariado. Um material protetor pulpar com características ideais é aquele que promove proteção aos irritantes físicos, biocompatibilidade, atividade antimicrobiana, adesão à estrutura dentária, liberação de flúor, remineralização da superfície dentária, além de estimular a deposição de dentina, inibir a ação de íons metálicos de restaurações metálicas ou com amálgama, evitar a infiltração de elementos tóxicos ou irritantes de materiais restauradores, além de promover o vedamento marginal das restaurações. Parte das características ideais de um material protetor também são suas propriedades, e é muito importante que eles apresentem resistência à compressão e resistência à solubilidade. Para a correta indicação e seleção de um material protetor pulpar, alguns fatores são importantes a serem considerados. Vamos ver quais são? A profundidade da cavidade é um fator primordial para a correta seleção e indicação do material protetor pulpar. Dependendo da profundidade da cárie e da profundidade da injúria,
é necessário que as cavidades sejam preparadas, sendo elas a nível superficial ou rasas, médias, profundas e bastante profundas. Essa profundidade influencia diretamente no tipo de dentina a ser protegido, que pode ser primária, secundária, terciária ou esclerosada. É importante lembrar que, dependendo da localização da cavidade, do término da cavidade, nós vamos encontrar uma dentina com muitos túbulos dentinários e amplo diâmetro desses túbulos ou poucos túbulos dentinários. Se a dentina for superficial, teremos poucos túbulos e um diâmetro reduzido. Se for uma dentina profunda, teremos muitos túbulos e um diâmetro mais amplo. A imagem a seguir mostra um esquema de quantos túbulos nós teríamos em função da profundidade da dentina e da sua proximidade à polpa, onde a imagem A mostra que o limite amelodentinário apresentaria cerca de 10.000 túbulos por milímetro quadrado. Já na região B, apresentaria 20.000 a 30.000 túbulos por milímetro quadrado. E próximo à polpa, teríamos cerca de 50.000 túbulos por milímetro quadrado. Outro aspecto a ser considerado é a idade do paciente. Quanto mais jovem o paciente, maior o número de túbulos dentinários e mais amplos os mesmos. Quanto mais avançada a idade, mais calcificada a dentina, menor a quantidade de túbulos dentinários e menor o diâmetro dos mesmos. A extensão da cavidade deve ser considerada porque implicará diretamente na extensão e na profundidade da cavidade a ser realizada. Outro fator é o material restaurador, seja ele metálico, polimérico ou cerâmico, este necessitará de um tipo de proteção pulpar. Quanto aos tipos de proteção pulpar, nós temos especificamente dois tipos. A proteção pulpar indireta, que é aquela onde não acontece o contato direto entre o protetor pulpar e a polpa. As diretas, que é aquela onde houve a exposição da polpa e por isso a necessidade do contato direto entre o material protetor pulpar e a polpa propriamente dita, e um outro tratamento chamado tratamento expectante. O tratamento expectante é um tratamento realizado para diagnóstico da viabilidade pulpar e também um estímulo à recuperação da polpa. Nas proteções pulpares indiretas, temos como objetivo bloquear os diferentes tipos de agressores, inibir o processo carioso, manter a viabilidade pulpar e estimular a formação de dentina reparadora. Nas proteções pulpares diretas, nós temos como objetivo o restabelecimento pulpar, a proteção da polpa de irritação adicional, a formação de ponte dentinária, onde nós usamos o hidróxido de cálcio sobre a polpa para induzir a uma necrose por coagulação. Além disso, quando nós temos uma exposição pulpar, ela pode ser patológica ou acidental. E a polpa pode estar em diferentes estágios. As proteções pulpares diretas são feitas somente quando se tem certeza que a polpa está em estágio reversível, ou seja, apresenta uma dor provocada fugaz, testes térmicos são positivos, testes de percussão são negativos e a dor que é provocada passa rapidamente. O tratamento expectante se faz quando existe dúvidas sobre a existência da exposição pulpar e dúvidas sobre essa vitalidade pulpar. Assim, faz-se um tratamento temporário, cujos objetivos são bloquear a exposição da polpa pela cárie, interromper o metabolismo da saliva e das bactérias, remineralizar a dentina descalcificada e hipermineralizar a dentina sadia, além da formação de dentina terciária.
Os procedimentos para esse tratamento expectante são remover o tecido cariado, lavar com uma água de hidróxido de cálcio, que nós ensinaremos posteriormente como se faz, aplica-se a pasta ou pó de hidróxido de cálcio, faz-se um selamento com IRM ou cimento de ionômero de vidro, aguarda-se de 45 a 60 dias para verificar-se qual o relato do paciente. Assim, observamos um próximo slide com uma cárie profunda com risco de exposição pulpar, uma das indicações para o tratamento expectante. Materiais protetores do complexo dentino pulpar também têm uma função importante na proteção da polpa, que são o vedamento da interface dente-restauração, o isolamento térmico, o selamento dos canalículos dentinários e a redução da dor pós-operatória. Mas quais são os materiais protetores pulpares? Nós temos os chamados vernizes e os vernizes modificados ou liners. Os vernizes cavitários são materiais que foram muito utilizados na época em que haviam a maioria das restaurações de amálgama. Atualmente, eles não são mais usados. Fazem parte da nossa aula num sentido histórico e de compreensão de como os seus efeitos funcionavam. Temos também os produtos à base de hidróxido de cálcio, os cimentos odontológicos, chamados cimentos de ionômero de vidro, e os adesivos dentinários. Hoje, nós falaremos dos vernizes, como uma apresentação histórica, e dos produtos à base de hidróxido de cálcio. Vernizes cavitários. Os vernizes cavitários são compostos por uma resina copal natural ou sintética e um solvente orgânico. Esse solvente pode ser o éter, clorofórmio ou acetona. Funciona da seguinte maneira: aplica-se uma película que se adere às paredes da cavidade após a evaporação do solvente. Tinham suas indicações para serem colocadas anteriormente abaixo de restaurações de amálgama, sendo incompatíveis com restauração de resinas compostas por impedirem a sua polimerização. Esses vernizes protegiam a polpa contra a irritação química de íons provenientes da restauração com amálgama, de estímulos elétricos por tratar-se de uma restauração metálica e de possíveis infiltrações. Apresentavam as vantagens de reduzir as infiltrações, formando uma barreira contra ácidos, contra produtos corrosivos, minimizando a pigmentação do dente, que era extensamente promovida pelo amálgama, apresentando baixa solubilidade e sendo um bom isolante químico e elétrico. Entretanto, os vernizes cavitários eram ineficazes como isolantes térmicos, não podendo ser usadas sob resina, uma vez que seu solvente dissolve a resina e impede sua polimerização. E também não era indicado abaixo do ionômero de vidro, pois compromete sua adesividade. Como eram aplicados os vernizes cavitários? A sua manipulação e aplicação era dada da seguinte forma: inicialmente, 2 ou mais camadas finas e contínuas eram aplicadas de maneira sucessiva, onde a primeira camada preenche os canalículos dentinários cortados, obliterando a luz do túbulo, e a seguinte camada oblitera os microporos da camada anterior, onde, quando necessário, a diluição do verniz usava-se um solvente próprio, pois com o tempo a evaporação do solvente diminuía a viscosidade desse produto. Os vernizes modificados ou liners foram uma tentativa da indústria de se adicionar produtos com propriedades biológicas a esse verniz. Então, essa resina natural ou sintética era dissolvida em um solvente orgânico, onde tinha-se adição de hidróxido de cálcio ou óxido de zinco, a fim de fazer-se uma barreira química contra as injúrias.
Posteriormente, agentes bactericidas como o diiodotimol, o fluoreto de sódio, também foram aplicados a esses vernizes. Entretanto, todas essas modificações não apresentaram grande sucesso, por isso caíram em desuso. Os produtos à base de hidróxido de cálcio são atualmente bastante difundidos e muito utilizados, graças à sua comprovada propriedade de estimular a camada formadora de dentina esclerosada e reparadora, além de proteger a polpa contra estímulos termoelétricos e a ação dos agentes tóxicos em alguns materiais restauradores. A indução da neoformação dentinária parece ser decorrente do pH altamente alcalino do hidróxido de cálcio, embora seu mecanismo de ação seja desconhecido. Desde que o hidróxido de cálcio é particularmente efetivo para estimular a formação de dentina reacional e reparadora, é o material de escolha para ser aplicado em cavidades profundas, particularmente naquelas situações em que existe a possibilidade de microexposições não detectáveis clinicamente. O hidróxido de cálcio ele pode ser utilizado pelo profissional em diferentes formas de apresentação, tais como uma solução de hidróxido de cálcio, uma suspensão de hidróxido de cálcio, pastas e cimentos de hidróxido de cálcio. Devido à sua ampla aplicação, ele pode ser utilizado como forramento para cavidades profundas, capeamento pulpar direto e cimentação de coroas provisórias. Apresenta como vantagens a possibilidade de formar dentina esclerosada e reparadora, como disse antes, devido ao seu pH alcalino, protegendo a polpa contra estímulos térmicos e elétricos, além de apresentar ação antimicrobiana. Mas o hidróxido de cálcio apresenta uma grande desvantagem, que é a sua solubilidade. Por isso, deve ser utilizado em camadas muito finas. Como dissemos, falaremos agora um pouco a respeito das formas de apresentação do hidróxido de cálcio. Solução de hidróxido de cálcio. Uma quantidade de 10 a 20 gramas de hidróxido de cálcio proanálise em 200 ml de água é suficiente. A água deve ser destilada. Essa mistura deverá ser mantida em repouso, para que o excesso de hidróxido de cálcio fique no fundo do recipiente sedimentado. Não há necessidade de agitá-lo pelo uso, pois a solução alcalina fica acima da deposição, numa concentração aproximadamente de 0,2% de hidróxido de cálcio. Esta solução alcalina, ou água de hidróxido de cálcio, é útil para vários tipos de cavidade, qualquer que seja a sua profundidade, devendo ser utilizada para lavá-las, antes que a proteção pulpar e a restauração sejam colocadas. Além da limpeza, que proporciona uma alcalinidade e neutraliza a acidez da cavidade, atua como um agente bacteriostático, estimulando a calcificação dentinária e, nos casos de exposição pulpar, funciona como hemostático. Por outro lado, o hidróxido de cálcio depositado no fundo do recipiente constitui uma ótima pasta para proteção direta, quando os profissionais podem utilizá-la com frequência, para que aconteça a hemostasia de sangramento quando ocorrer. Outra forma de utilização é a suspensão de hidróxido de cálcio. Consiste numa suspensão em solução aquosa de metilcelulose, a qual deve ser agitada antes do uso. Esta sim deve ser agitada. Esse produto ele vem munido de um dispositivo apropriado com uma cânula que permite gotejar a suspensão dentro da cavidade. Geralmente, 1 ou 2 gotas dessa suspensão são suficientes para um forramento adequado. Após a colocação da gota, esta deve ser seca com um leve jato de ar até que se forme uma película forradora branca e fosca em toda a superfície preparada. A terceira forma de apresentação é a pasta de hidróxido de cálcio. Introduzido e empregado pela primeira vez por Hermann em 1920 para a proteção do complexo dentino-pulpar, ele diferenciou os dos cimentos na composição e na consistência.
Esta constitui-se basicamente de hidróxido de cálcio proanálise dissolvido em água destilada, e eles não endurecem após a colocação na cavidade. Então, cuidado, uma quantidade muito pequena deve ser aplicada. Possui outros constituintes como cloreto de sódio, potássio, cálcio, carbonato de cálcio ou então em uma adição de sulfato de bário, que torna essa pasta radiopaca. Devido à capacidade de estimular e formar dentina reparadora, quando colocada sobre a polpa, essas pastas são principalmente indicadas no caso de proteção direta, ou seja, quando ocorreu a exposição acidental da polpa. A quarta forma de apresentação são cimentos de hidróxido de cálcio, que apresentam relativa dureza e resistência mecânica. São impermeáveis aos ácidos existentes e em alguns materiais restauradores. São também eficazes contra estímulos térmicos e elétricos sobre restaurações metálicas fundidas no tempo em que se usava muito ouro em folha ou amálgama. Um exemplo comercial é o de cal. Apresenta sob forma de duas pastas, uma pasta base e outra catalisadora. A pasta base é constituída por dióxido de titânio, em glicol salicilato, com um pigmento. Seu pH é em torno de 8,6. A pasta catalisadora é composta de hidróxido de cálcio, óxido de zinco e etilolueno sulfonamida, cujo pH é 11,3. Sua manipulação é muito simples. Basta proporcionar comprimentos iguais das pastas em um papel ou uma placa de vidro e espatulá-la convenientemente até que fique homogênea e levar a mistura à cavidade com o auxílio de um instrumento próprio ou aplicador de hidróxido de cálcio. Suas propriedades mecânicas, em especial a resistência à compressão, após 7 minutos de espatulação e ao cisalhamento após 10 minutos de espatulação, é o ideal. Possibilitam indicar esse agente protetor como base única no caso de proteções indiretas em restaurações metálicas, por exemplo, para suportar a pressão de condensação. Sob restaurações poliméricas de resina, é importante que seja feita sua utilização, logo em seguida sua proteção com ionômero de vidro. Sob o ponto de vista biológico, quando é aplicada sobre a dentina, possibilita a formação de dentina racional e evidências do reparo pulpar aparece, conduzindo resultados satisfatórios quando aplicado sobre pequenas exposições pulpares. Lembramos que as propriedades do hidróxido de cálcio são decorrentes de seu elevado pH, aproximadamente 12,6, que estabelece alta liberação de íons hidroxila, sendo que poucas bactérias sobrevivem em pHs inferiores a 2 e superiores a 10, crescendo a maioria em meio neutro. Encerramos aqui a introdução sobre os materiais protetores pulpares, ressaltando os vernizes cavitários do hidróxido de cálcio. Fiquem agora com o vídeo demonstrativo sobre a manipulação desses materiais. Um grande abraço a todos, estamos à disposição no plantão de dúvidas. Manipulação do cimento de hidróxido de cálcio. Os materiais necessários serão plástico de bancada, placa de vidro, bloco de papel, aplicador de hidróxido de cálcio, cimento de hidróxido de cálcio, pasta base e pasta catalisadora. Para a manipulação, inicialmente, deve-se dispensar comprimentos iguais das duas pastas sobre o bloco de papel. A seguir, e com o auxílio do aplicador, deve-se misturar rapidamente as duas pastas por 10 segundos, até a obtenção de um material homogêneo.